Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para poder ministrar a palavra do Senhor, para poder compartilhar com você mais uma porção desta palavra que alegra o nosso coração. Mas antes disso, eu quero te dar um recadinho, você que faz parte da Igreja Metodista Wesleyana lá em Jandira-Guaiambu. Meus queridos irmãos, nós estaremos reunidos no domingo que vem, a partir das 9h30 da manhã, para juntos tomarmos a ceia do Senhor. Mas nós vamos fazer isso da mesma forma que fizemos no mês passado, sem aglomeração, sem muita gente. Nós estaremos ali marcando os horários. Você vai falar com a Priscila, que é a secretária da igreja, e agendar com ela, através dos grupos de WhatsApp, até mesmo por telefone, qual é o melhor horário para que você e a sua família possa estar conosco ali. Então nós vamos ministrar a ceia no horário agendado, então vai ter um espaço entre um horário e outro, você não precisa ficar preocupado, tomando todos os cuidados de segurança. Estaremos ali com álcool gel, de máscara, todos nós, os obreiros, ali com as máscaras. Você também deve levar a sua, e você vai participar conosco deste momento de oração, vai receber a sua ceia, vai receber a oração. Também é o nosso culto das primícias. Nós então fomos orientados, pelo nosso bispo, que nós poderíamos fazer aqui no primeiro domingo, que é o nosso culto de ceia, ou no segundo domingo, para que as pessoas pudessem ir somente neste dia lá na igreja, não precisar sair de casa, como nós estamos aí sendo orientados. E você pode levar então a sua primícia, que faz parte desse mover da ação social, para ajudar as pessoas que nesse momento de pandemia estão necessitando, não só as pessoas da nossa igreja, mas todo o entorno da igreja, toda a vizinhança. Você tem sido abençoador dessas pessoas. O mês passado nós podemos ajudar muitas pessoas, e eu quero agradecer aqui a você que levou o seu quilo de alimento, a você que foi fiel, porque nós realmente conseguimos alcançar ali algumas famílias, algumas pessoas. Eu tenho certeza que foi de muita ajuda para essas vidas. Amém? Então que você possa se preparar. Você tem aí uma semana para poder agendar com a Priscila, ver o melhor horário, e é o Dia das Mães também. Então nós estaremos ali também orando pelas mães que estiverem ali conosco, abençoando a sua família. Tá bom? Então que você possa participar com alegria no coração, e você saiba que você estará seguro, tomando todos os cuidados. Nós estamos agendando horário para que não tenha aglomeração, e assim que você tomar ali a sua ceia, você pode ir direto para a sua casa e aí cumprir o seu período da quarentena. Tá bom? Que possa ser feito desta forma, assim como foi o mês passado. Foi muito bom, muito bem organizado, e todos também ficaram seguros. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, quero te convidar esta noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler até o verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 13. Amém? Se você ainda não pegou a sua Bíblia, você ainda tem tempo para reunir aí com as pessoas que estão na sua casa e juntos partilharmos desta palavra. Você encontrou? Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontre. Amém? Muito bem, quero pedir para que você curva a sua cabeça aí no seu lugar e feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Pai amado e santo, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por esta oportunidade e este privilégio, Senhor Deus, que temos de compartilhar a Sua palavra. Pai, que o Seu Espírito Santo possa, Senhor Deus, entrar às casas, e o Senhor possa também, Senhor, encontrar guarida em todos os corações que se dispuseram a ouvir, Senhor Deus, esta palavra e estar assistindo agora a este vídeo. Fala conosco, Senhor, através dela, é o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, esse texto que nós lemos agora no Evangelho de Mateus é um texto onde Jesus estava ali ensinando os seus discípulos, e nós temos caminhado aí pelas veredas dos Evangelhos e temos aprendido os conselhos do Senhor para mim e para a sua vida.
E aqui o Senhor falava sobre o caminho, ele estava falando que estreita é a porta, estreita, mas também existe a porta larga. Qual é o conselho do Senhor para mim, para você, para nós que seguimos a sua verdade e somos discípulos de Jesus? Ele diz aqui, ó, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Nós vamos ver que no longo da nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar algumas dificuldades, e o Evangelho da salvação, o Evangelho que nos ensina, ele vai nos ajustar no caminho correto. E existem pelo menos 3 passos que devemos observar. Eu quero colocar aqui uma frase que eu acho muito interessante, que John Owen escreveu, e ele diz assim: Jesus, o Senhor Jesus, não levará para o céu ninguém que ele não possa ter santificado aqui na terra, porque a cabeça viva não pode ter membros mortos. Eu acho essa palavra muito interessante, essa palavra de John Owen, esse texto que ele escreveu no seu livro, porque mostra que Jesus ele está preocupado com a nossa santidade. Jesus ele está tão preocupado com a nossa santidade que nesse texto aqui ele orienta seus discípulos a seguir pela porta estreita. Porque a porta estreita, irmão, é uma porta que ela não chama muita atenção. É uma porta que ela não atrai as pessoas, é difícil de entrar. E nós temos aí como pressuposto para a nossa vida, tudo que é difícil a gente foge. Tudo que é difícil a gente arruma um outro jeito de fazer. Nós não empreendemos muita força, nós não empreendemos muito empenho nas coisas que são difíceis. E o Senhor Jesus então aqui, ele orienta que nós devemos entrar, e para entrar, obviamente, você tem que ser por alguma porta, algum lugar. E aqui ele está dizendo, se você tiver que escolher, e nós temos que fazer escolha em toda a nossa vida, ele diz aqui que nós devemos entrar pela porta estreita. Porque ele está dizendo aqui também que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. No texto que se segue ele diz que muitos entram por este caminho. E sabe por que esse caminho ele é muito povoado? Porque as pessoas elas não querem dificuldades. E a porta quando ela é muito larga é muito fácil de entrar. Nos 3 caminhos que nós temos aqui, nas 3 indicações que eu quero compartilhar com você esta noite, nós vamos ver que primeiro nós temos que escolher e decidir esta porta. Este primeiro caminho, essa primeira decisão, ela passa pela decisão do Evangelho. Ela passa pela decisão de servir a Jesus. E como eu disse no texto aqui de John Owen, Deus não levará, Senhor Jesus não levará ninguém para o céu que Ele não tenha santificado aqui na terra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é aqui na terra que nós devemos buscar a santificação. E nessas fases da santificação, a primeira escolha é escolher verdadeiramente o caminho da verdade. E este caminho, meu irmão, a gente precisa adentrá-lo através da porta. E esta porta, ela é verdadeiramente muito estreita, porque esta porta, ela já começa fazendo ali um filtro. Porque as pessoas que não querem empreender força, que são desanimadas, onde elas têm que empreender algum tipo de atitude, algum tipo de decisão, elas não escolhem o caminho estreito, elas escolhem o caminho mais largo. Vamos aqui então discorrer um pouquinho sobre o que é este caminho largo. O caminho largo, meu querido irmão, é o caminho que atrai os nossos olhos e os nossos ouvidos. O caminho largo, ele passa muito fortemente pelas decisões enganosas do nosso coração. O caminho largo, ele vai atender às necessidades da nossa carne, as necessidades emocionais que estão vinculadas, como diz na palavra de Deus, à soberba da vida e às coisas do mundo. Muitas vezes nós não dominamos os nossos sentimentos e as nossas vontades. E por conta disso nós tomamos decisões que são consideradas por nós decisões fáceis. E essas decisões, elas acabam apresentando aos nossos olhos como se fosse algo que foi assertivo. Tomei a decisão correta, porque olha, caminho de sofrimento não pode ser um caminho de Deus. Caminho de dificuldade não pode ser um caminho de Deus. E nós então acabamos buscando a forma mais fácil, o jeito mais fácil de fazer alguma coisa. Eu quero te dizer esta noite, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus,
ele nos orienta nesses dias a observarmos bem as portas que estão sendo abertas. No texto que se segue, nós lemos aqui até o verso 16, mas no verso 17 diz assim, no verso 14, melhor dizendo, aí nós vamos ler agora o 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos e devoradores. O texto aqui de Jesus é um alerta para aqueles discípulos e é um alerta para mim e para você. Muitas vezes o que agrada aos nossos ouvidos, meu irmão, faz parte dessa especificação de porta larga. Coisas que são boas de ouvir, elas não nos fazem crescer. Coisas que são acalento para o nosso coração, muitas vezes nos impedem de enxergar a verdade. E às vezes nós buscamos ouvir coisas que queremos, coisas que não nos fazem crescer, que vão acalentar o nosso coração, mas que estão distantes da verdade. Agora, aquelas coisas que geralmente vão nos confrontar, palavras, verdades que vão chegar diante de nós e vão fazer com que nós venhamos tomar decisões, essas palavras a gente foge delas. Essas ocasiões, nós nos escondemos dela. Essas são muito parecidas com a porta estreita. Nós sabemos que esta porta, este caminho, segundo o Evangelho de João, é o próprio Jesus. A porta é o lugar por onde você entra. É a primeira vista que você tem daquilo que se quer, o objetivo que se pode alcançar. Então nós temos aí que cumprir alguns passos. O primeiro passo é encontrar a porta. E a partir que você encontrou esta porta, você deve tomar uma decisão. Você deve decidir. Depois que você adentrou por esta porta, seja ela larga ou estreita, você vai ter que trilhar um caminho. E este caminho, se você entrou pela porta larga, talvez seja um caminho fácil. Talvez seja um caminho onde não vão ter aí muitos tropeços, muitas dificuldades no começo, mas que vão te levar também de uma maneira muito fácil para um objetivo errado, para um alvo que não é o que buscamos. Então a palavra do Senhor, ela nos orienta a escolher a porta estreita. E depois que nós escolhemos esta porta estreita, nós vamos ver que muitas pessoas ficaram para trás. Porque a porta, como ela é estreita, não entram todos de uma vez. Ela está à disposição de todos, mas não são todas as pessoas que conseguem entrar e escolher esta porta. Depois que estamos, então, entrando por esta porta, nós vamos observar, então, o caminho. Mas, meu irmão, eu quero te dizer esta noite que o caminho também, se nós escolhemos a porta certa, nós devemos trilhá-lo com Jesus. Este caminho, muitas coisas podem acontecer e devemos estar atentos. Nesses dias que vivemos, nos dias que estão se apresentando, nós estamos observando muitas orientações do Senhor. Avisos, sinais, palavras, mas infelizmente existem pessoas que ainda preferem encontrar a porta larga e escolher esta porta. E ao entrar nessa porta larga, trilham este caminho de escuridão e de perdição, segundo diz aqui a palavra de Deus. Pessoas que infelizmente, mesmo estando na igreja, decidem seguir um caminho diferente daquele que Jesus ensinou. E eu não estou aqui falando apenas somente de religião, eu estou falando de decisões, eu estou falando de fazer a coisa certa, eu estou falando de agir da maneira certa. Muitas vezes devemos observar e tomar cuidado, porque achamos que pelo fato de estarmos presos em nossa casa, não podemos sair, a probabilidade de pecado ela é menor. Ah, pastor, mas eu estou aqui trancado em casa, não estou fazendo nada. Meu irmão, nós devemos estar atentos. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar e vigiar. Vigiar com o que nós ouvimos, vigiar com o que nós olhamos, nós enxergamos, o que chega aos nossos olhos, vigiar com as coisas que nós falamos, as mensagens que estamos enviando nesses dias, os sites que estamos visitando. A oferta é muito grande do mundo, porque a porta larga ela é muito fácil de se enxergar. Mas o Senhor Jesus nos orienta esta noite a escolhermos a porta estreita, a fazer sempre a coisa certa. E não é a coisa certa diante do meu e do seu olho,
é diante dos olhos de Deus. O Senhor Jesus aqui está falando com aqueles discípulos e as palavras de Jesus elas vão ecoar juntamente com as palavras do Antigo Testamento, no livro de Isaías. Você vai observar que Isaías também já profetizava acerca desta porta, acerca da porta estreita, acerca do caminho estreito. E Isaías vai dizer então que os impuros não encontrarão este caminho. Os impuros não conseguirão trilhar o caminho. Porque como eu disse aqui, a santidade, meu irmão, ela é progressiva, ela é dia a dia. E nós vamos observar que é o Senhor Jesus, conforme o texto aqui também está dizendo, é Ele que nos purifica. E essa frase de John Owen, ela vem muito a calhar em nosso coração, porque ele diz que Jesus não levará ninguém para o céu, que antes Ele não purificar aqui na terra. A segunda parte do texto dele também é bastante interessante, porque ela diz que uma cabeça viva, ela não pode manter em si órgãos mortos. Então ele faz uma comparação aqui que as pessoas que escolhem o caminho da porta larga e que não buscam a santificação, elas são membros mortos, órgãos mortos, e uma cabeça viva não pode ter. E como nós sabemos que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, então ele não pode ter membros, órgãos que estão mortos pelo pecado. Nós vamos observar na orientação do Senhor Jesus que Ele também pede para que as pessoas se preocupem, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está falando para ficarmos atentos às coisas que chegam diante dos olhos e dos ouvidos. O que estamos vendo? Quem estamos seguindo? O que estamos ouvindo nesses dias? Muitas vezes com aparência boa, até falando em nome de Deus. Mas será que está levando a caminho de morte? Será que está levando a caminho de pecado? Porque muitas vezes ouvimos situações, ouvimos palestras, ouvimos ministrações, e se nós não discernirmos aí, como aqui diz a palavra, quem é o verdadeiro mestre diante dessas palavras, talvez a nossa mente e opinião ela começa a ser mudada. O nosso foco começa a ser desviado. E quando percebemos, estamos fazendo coisas que antes não fazíamos. Emitindo opiniões que antes não pensávamos assim. Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã. Apegue-se à palavra de Deus. Atente-se à palavra de Deus. Siga verdadeiramente o Mestre verdadeiro. E entre pela porta estreita. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem essa tendência de ouvir opiniões e segui-las, avaliando segundo o nosso coração, segundo o nosso entendimento. Mas a Bíblia diz que devemos avaliar segundo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso guia, é a baliza para que nós venhamos entender o certo do errado. É segundo a palavra de Deus que devemos observar a atitude das pessoas. É segundo a palavra de Deus que nós devemos também tomar as nossas atitudes. Este é o segundo ponto, que é o caminho. Como andar? Como trilhar? Temos que trilhar com Jesus. Andar no caminho da maneira correta. Observar que temos um alvo lá à frente. E nós devemos seguir esse alvo e continuar caminhando diante dele. Olhando sempre para ele, como diz Paulo, prossigo para o alvo. Ah, meu querido irmão, a gente tem que tomar algumas precauções nestes dias, onde todas as coisas parecem ser muito fáceis, as informações chegam de uma maneira muito rápida, a velocidade tem sido muito grande. Qual é o caminho que estamos andando e como estamos andando neste caminho? Eu quero te incentivar esta noite a meditar aí no seu lugar, na sua casa. E perceber que nós escolhemos uma porta. Nós escolhemos a porta estreita. E como o próprio texto diz, a porta estreita ela é difícil. Mas ela vai te levar a um lugar seguro. E durante este caminho, você terá uma boa companhia, que é o Espírito Santo de Deus. A companhia do Senhor Jesus. E como trilhar este caminho com Jesus? Ouvindo a sua palavra e obedecendo a sua voz. Eu costumo dizer na igreja que nós somos chamados para ser soldados e não juízes.
Porque ainda insistimos em julgar pessoas e atitudes, mesmo quando nós conhecemos o assunto, ainda mais quando não conhecemos. Nós devemos nos atentar a pregar o Evangelho, a falar da palavra de Deus, e nesses dias levar uma palavra de salvação, uma palavra de bênção, uma palavra que verdadeiramente faça com que essas pessoas encontrem esta porta e decidam abri-la, decidam entrar e decidam seguir este caminho. Nós não podemos ser de maneira nenhuma agentes de Satanás, ou, como diz aqui a palavra, lobos em pele de cordeiro, porque as pessoas confiam em nós e confiam naquilo que nós estamos pregando. Então, meu querido irmão, esta palavra do Senhor esta noite, ela serviu como orientação para os discípulos naqueles dias e serve como orientação para mim e para você. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O mundo aí fora diz que a voz do povo é a voz de Deus. Eu quero te dizer esta noite, meu irmão, que isso não é verdade. Porque foi o povo reunido na sua grande maioria que crucificou Jesus, que gritou, crucificam e libertaram Barrabás. Em muitos momentos da história nós vamos ver o povo reunido para cometer injustiça. A justiça, ela vem do Senhor. E como nós devemos agir diante de qualquer situação, está descrita também nesta palavra. É o caminho do Evangelho, meu irmão. É a porta estreita a qual nós seguimos. Temos que tomar cuidado quando emitimos opiniões sobre as pessoas. Nós somos chamados para ser soldados e não para ser juiz. Nós devemos tomar cuidado com fofocas, com coisas que não nos diz respeito, principalmente como igreja. Devemos estar atentos ao que está acontecendo, aos sinais de Deus. E ao tomar a decisão de seguir a porta estreita, devemos trilhar o caminho correto e da maneira correta. Observar o que o Senhor está ensinando à igreja. Olhar para dentro do nosso coração e dizer: Senhor, eu preciso caminhar neste caminho olhando somente para Ti. Porque é a palavra do Senhor que nos dá o norte, irmão. É a palavra do Senhor que vai nos ensinar a verdade. E é desta maneira que nós vamos buscando, como diz John Wesley, gradativamente a nossa santidade. É moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo. Porque a palavra diz que é Ele que nos santifica. É a palavra do Senhor que nos santifica a cada dia. Devemos aprender a obedecer. Eu escutei esses dias uma reflexão de uma pessoa, uma jovem, e ela fazia uma comparação que eu achei bastante interessante. Ela diz que nos primeiros textos da Bíblia, lá em Gênesis, o Senhor dá uma ordem. E não tinha ninguém ali para cumprir essa ordem, mas todo o universo em obediência cumpriu a palavra do Senhor, ele obedeceu. Ela diz assim: a luz ouviu a voz de Deus e ela obedeceu, porque o Senhor chamou à existência aquilo que não existia e disse que haja luz, e a luz então apareceu. Eu achei tremendo, meu querido irmão, porque nos mostra que nós fomos chamados para obedecer. Porque insistimos em fazer as coisas do nosso jeito. E não se engane, meu irmão, o Espírito Santo, ele toca em você, ele toca em mim. E ele nos avisa quando nós vamos tomar uma decisão errada. Quando a porta que está diante de nós é uma porta muito larga. E parece que nós vemos todos entrar, fala, eu também quero entrar. Mas, meu irmão, a palavra do Senhor nos ensina esta noite: escolha a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaçoso o caminho que leva à perdição e as pessoas entram por ela. Se largo é o caminho que leva à perdição, o texto está nos ensinando que o caminho que nos leva ao alvo que nós desejamos, porque é o que está escrito lá em Pedro, ele responde essa pergunta: qual é o objetivo, qual é o alvo? É a plena salvação. Então nós vamos saber que este caminho ele é estreito. E você já andou por um caminho estreito? Caminho estreito é difícil. Você tem que tomar cuidado para não cair, para não esbarrar em nada. A palavra do Senhor diz lá em Oséias que o Senhor colocava abrolhos, espinhos no caminho do povo de Deus para que eles se não desviassem nem para a direita nem para a esquerda. Então o caminho estreito ele é difícil sim. Mas Jesus também não falou que seria fácil. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas ele pediu para que nós tivéssemos bom ânimo. Bom ânimo, meu irmão, quer dizer disposição. Pessoas que escolhem a porta larga são pessoas indispostas a obedecer a Deus.
São pessoas que acham muito mais fácil emitir a sua opinião baseada no trono do seu coração do que ouvir a voz de Deus e se sujeitar a ela, a obedecer ao Senhor. E então tomam decisões que eles sabem que no fundo estão errados. E às vezes até usam a própria palavra de Deus para validar isso. Desobediência é algo que não agrada ao Senhor. Mas não é porque Ele deixa de ser Deus se nós desobedecemos. Porque se nós obedecemos a Ele, Ele é Deus. Se nós obedecemos Ele, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que é importante, é mistério que nós obedeçamos ao Senhor. Para que nós venhamos crescer em graça e sabedoria. E crescer também em santidade. A pergunta do Espírito Santo para nós esta noite é: que porta temos escolhido diante das decisões que têm se apresentado? Nós temos escolhido obedecer? Temos escolhido a porta larga? Ou temos escolhido a porta estreita e andar no caminho estreito, que é o caminho que leva à salvação, o caminho de Jesus? Eu gosto muito desta frase de John Owen que eu citei, porque ele mostra que a igreja é um organismo vivo. Ele mostra que nós somos um membro do corpo de Cristo, o cabeça da igreja. E ele mostra que o cabeça da igreja é um Cristo vivo, é um Deus vivo. E porque Ele é vivo, Ele se relaciona conosco. E porque Ele é vivo, Ele escuta a nossa voz, as nossas orações. Porque Ele é vivo, Ele fala conosco, como está falando através desta palavra. Mas porque Ele é vivo, Ele observa as nossas atitudes e sabe quem nós somos. Então esta noite eu queria que você refletisse, assim como eu tenho meditado nesta palavra. E perceba que caminho que você tem escolhido. É o caminho da porta estreita, mas é o caminho que Jesus te orientou a escolher. Caminho estreito e difícil, mas com o Senhor, meu querido irmão, com o Senhor, nada é tão difícil que nós não podemos suportar, porque o Senhor está conosco. E a palavra do Senhor nos diz isso, que Ele não nos dá fardo maior que nós possamos suportar. Antes disso, Ele nos dá o escape. Então, meu querido, eu gostaria que você, esta noite, lesse depois com calma esse texto de Mateus e observasse as orientações de Jesus. Olhasse para a frente e visse qual é a porta que tem diante de você. E qual que você vai escolher? A porta larga, caminho largo e fácil, mas cheio de mentira e engano. Ou a porta estreita e um caminho com Jesus. Pense nisso. Nesses dias de quarentena, de restrição social, onde nós estamos na nossa casa, ouvimos muito mais do que falamos. Muitas informações chegam para nós através de rádio, televisão, através do próprio WhatsApp. Mas eu quero te chamar a atenção esta noite para que você filtre muito bem o que você está ouvindo. E antes que você emita qualquer tipo de opinião ou fale qualquer coisa, dobre o seu joelho em oração. Se lembre quem você é. Se lembre de qual corpo você faz parte. Decida obedecer ao Senhor, a praticar o caminho da verdade. Para toda decisão a Bíblia nos orienta. Então que você possa estar na porta estreita, aquela que você sabe que é difícil. E segundo o texto de Isaías e o texto que lemos aqui, não é uma porta onde todos entrarão. Mas você foi convidado a estar conosco. Você foi convidado a entrar por esta porta. O Senhor Jesus, assim, Ele nos orienta. Entra pela porta estreita. Eu acho que você já tomou essa decisão. Agora eu quero te conclamar esta noite a trilhar o caminho que leva à salvação. O caminho que leva à construção da santidade. Que faz você negar aquilo que não é evangelho. Que faz você expurgar aquilo que pode te atrair a um caminho de perdição e maldição. A atrair a um caminho de pecado. Rejeite isso, meu irmão. E decida pelo caminho reto. E estar verdadeiramente em Cristo. Caminhar nos ensina as atitudes. É o passo a passo. E quando Jesus fala do caminho,
Ele tem ensinado isso nos textos que você vai ler nos evangelhos. Aquela conversa de Nicodemos com Jesus. E aí ele então fala sobre o reino de Deus. Jesus fala: vos é necessário nascer de novo para herdar a vida eterna. E Jesus se apresenta a Nicodemos como caminho, como verdade e como vida. Que você possa pensar nisso. Que você possa olhar as portas que têm se apresentado. Às vezes, muitas informações, cultos online de todos os jeitos, e o foco muitas vezes é desviado para outras coisas. Cuidado, preste atenção, observe bem a porta, e só entre pela porta estreita, e que leva ao caminho da verdade. Amém? Quero orar por você esta noite, quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar aí os seus olhos. E eu quero orar por você. Senhor amado, nós glorificamos a Ti, Senhor. Agradecemos porque a Sua palavra ainda está à nossa disposição. E podemos trilhar num caminho de glória, num caminho de excelência, de busca pela santidade. Um caminho onde não há, Senhor Deus, a confusão, porque a Sua palavra diz que o que está escrito é lâmpada para os nossos pés, Senhor, e luz para este caminho. Senhor, nos guarda dos falsos mestres, dos falsos profetas, Senhor, aqueles que têm outros objetivos a não ser, Senhor Deus, a levá-los, Senhor Deus, a palavra da verdade, ao entendimento, à santidade. Pai, nos dê sabedoria para discernir, nos dê, Senhor Deus, coração obediente, para que possamos ouvir como boas ovelhas a Sua voz. Eu quero abençoar, Senhor, os meus irmãos, quero abençoar cada casa que permitiu que este vídeo entrasse. Eu quero abençoar cada vida que esta noite declara que escolheu a porta estreita. E se você que está aí reunido na casa de alguém e ainda não conhece a Jesus, saiba que o Senhor está te oferecendo esta noite a porta certa. Que você possa tomar essa decisão de entrar pela porta estreita, de seguir este caminho, porque Jesus estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Você possa ser abençoado, em nome de Jesus. Domingo estaremos juntos, ceando, renovando a nossa aliança com Deus. Que você possa ter uma semana abençoada, uma semana de vitória. Que Deus possa te usar como instrumento em suas mãos e que você possa ajudar outros a trilhar este caminho estreito. Você percebeu que caminho estreito você só pode andar juntinho? Não dá para andar separado. Você tem que andar juntinho ali com o seu irmão, com a sua família. Tem que estar juntinho, porque o caminho é estreito. Então é um caminho de bênção, irmão. Andar junto com as pessoas é muito bom. Que você possa escolher alguém para caminhar. Alguém que seja verdadeiramente seu amigo e te leve à palavra da verdade. Fique com Deus, uma boa noite e uma semana abençoada em nome de Jesus.